recebendo aqui no estúdio o deputado federal Julian Lemos em plena segunda-feira de carnaval. O deputado aqui trabalhando, prestando contas da atividade parlamentar, não é isso, Daniel? Pois é, o povo brasileiro está de olho, inclusive, na presença e na atuação dos nossos deputados federais, senadores, enfim. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos, satisfação estar aqui com vocês. Meus cumprimentos aqui a Daniel Lustosa, Karine Tenório, Everton Correia e Fábio César. E estou à disposição de vocês aqui, tá bom? E muito bom dia a toda a Paraíba. Satisfação estar aqui na minha terra querida sempre. Deputado, como é que o senhor tem observado o comportamento da população Brasil afora com relação à pandemia nesse momento de carnaval? Foram registradas muitas aglomerações em Pipa, aqui no Rio Grande do Norte, uma multidão no meio da rua. Eu fiquei me perguntando como cidadã, a polícia lá em Pipa não podia fazer nada para minimizar aquela situação? Também como é que você tem visto essa situação aqui na Paraíba com praias lotadas? Olha, eu analiso isso com muito cuidado, embora eu tenha uma percepção, eu nunca fui do fica em casa, tá? Fica em casa. Agora eu sou daquele que você se preserve e minimize os riscos de uma contaminação, o máximo. Veja só vocês, na posse do então presidente Arthur Lira, eu me fiz presente a pode-se dizer uma festa que foi feita lá por convidados, mas era um espaço que caberia 2.000 pessoas, tinha 300 pessoas, tá? E aonde que mais que tem é eu em cima de um palco tocando um instrumento normal, mas totalmente distante das pessoas. Aquilo escandalizou sobremaneira as pessoas, mas as pessoas não se escandalizam em uma rua lotada tipo micareta, né? Aonde, isso é verdade, quem for médico, não precisa nem ser médico para compreender isso. Se ali onde tem 5.000 pessoas, um espirrar no meio, pronto, ali já sai todo mundo sendo contaminado. E o que me chama a atenção é que as pessoas não têm noção ainda que essa doença, além de matar, ela mata com muita crueldade. É uma tortura, ninguém sabe se 10 dias ou 71 dias, como foi o caso do senador, mas destrói você e sua família. E as pessoas não têm noção ainda disso. Eu vou dizer a você, eu sou deputado. Tive presente sim na campanha de alguns aliados meus, mas só Deus sabe, eu era tomando banho de álcool, no rosto, nos braços, toda hora tá aqui 2 assessores meus, que eu dizia, me dá álcool aqui, jogava. Quando alguém vinha falar muito próximo, eu dizia, por favor, não chega tão perto, tal. Mas era um jeito, eu tava ali porque era um jeito, não tinha como fazer diferente. Aí eu fico pensando, por que as pessoas se expõem tanto? Isso não tem governo, não tem polícia, como você falou, que dê jeito, porque as pessoas não ligam. Existe uma variante, talvez, não sei se é uma variante, mas eu sei que no lado do norte aí, onde Roraima, Manaus, aquilo ali tá vindo de uma forma devastadora. Eu tenho amigos meus que não faziam parte do grupo de risco, que se acabaram, outros se foram. Graças a Deus eu não enterrei ninguém da minha família ainda com isso, mas eu tô com o maior cuidado do mundo. Olha, eu não vejo minha mãe e minha avó, que são diabéticas, é muito difícil, já faz mais de mês que eu não vejo, para evitar isso. Então eu sou um cara consciente. Agora eu sei também que a gente pode estar sujeito. Eu não peguei o Covid-19, mas nessas viagens de avião para cima e para baixo, peguei uma pneumonia virótica. Fui pensar que era Covid, fazer o exame, quando eu olhei era pneumonia, mas peguei. Então me tratei. Agora eu vejo as pessoas de uma banalidade de cuidado muito grande e muitas vezes estimulado, infelizmente, por quem deveria zelar pelo seu povo, tá? Isso é uma crítica que eu faço a quem realmente não estimula o cuidado e simplesmente banaliza. E olha só, você que está me ouvindo, eu não sou a favor do fica em casa. Eu acho que um restaurante não poderia fechar se tem 20 mesas, deixa 5 ou deixa 10 e deixa pelo menos ali o motor girando da economia. Agora, o que não se pode é a gente ver o que se viu aí Brasil afora. Rio de Janeiro, exemplo de Pipa, é uma micareta na rua, não tem condições daquilo ali. Agora imagine isso daqui a 15, 20 dias para frente, você vai ver o que é que vai dar isso aí. O senhor falou em pessoas que acabam estimulando, e a gente tem o caso do presidente da República, que é muito criticado por isso, por estar presente em alguns momentos e promover aglomerações, porque um presidente da República andando normalmente na rua, ele vai promover uma aglomeração, né? Inclusive, já foi alvo de pedidos de impeachment em relação a esse assunto. O que é que o senhor acha do desempenho do presidente Bolsonaro, do governo federal, em relação à pandemia e essa questão dos pedidos de impeachment que já foram protocolados e nenhum teve andamento na casa? Primeiramente, eu quero falar sobre impeachment. Eu sou contra o processo de impeachment. Primeiro, por 2 motivos. Um, porque não há muitos dizem que há crime, mas eu não vou entrar nesse método. Se for entrar por crime ou crime, nem crime a Dilma cometeu. Então a gente não vai entrar nisso aí. Porque geralmente o impeachment é um julgamento político.
O impeachment é um julgamento político, nunca foi um julgamento realmente de crimes. Muita gente acha que tem que cometer crime. Quando o Congresso quer derrubar o presidente, ele derruba, mas derruba bonito. Então eu seria contra a Prestes hoje por dois motivos. Primeiro, porque não vejo nada, e por mais que ele tenha essas, eu posso dizer, essas atitudes impensadas e muitas vezes palavras que não deveriam ser ditas, nós estamos diante de um pós-pandemia. Imagine um impeachment hoje no Brasil. Seria uma tragédia, investidores desapareceriam desse país, seria um caos. Então, eu acho que quem melhor pode fazer qualquer tipo de processo contra ou a favor de um presidente é ele mesmo, nas suas atitudes, na sua forma de agir, assim como eu, como sou deputado, sou um homem público, tá? Estou deputado e tenho muito cuidado para o julgamento principal, que é no dia do voto. Infelizmente, o Brasil é uma coisa muito esquisita isso. O eleitor aqui no Brasil venera o político, quando na realidade deveria ser o político que deveria venerar seu povo e, sobretudo, ter um compromisso com ele. A gente inverte isso, você entendeu? Ontem eu fiz uma postagem no meu Facebook, nas minhas redes sociais, falando sobre isso, sobre o cuidado que as pessoas não estão tendo. Eu apanhei por mostrar aquilo e eu dei algumas pessoas dizendo, ir lá na festa do Lírio, eu dizia, quer comparar? Eu na festa do Lírio, vamos lá. E comecei a dar as informações e, na realidade, só veio à tona essa questão de eu ter na festa do Lírio, porque os filhos do presidente, mais uma vez, fizeram esse trabalho de querer me descredenciar e manchar minha imagem. Mas eu tenho solidificado as minhas ideias, por incrível que pareça. Eu acho que eu sou um dos poucos políticos assim, que eu conheci na vida, e digo isso porque realmente faço esse desafio. Até hoje ninguém nunca foi contra o que eu falei. Eu disse, me mostre se eu mudei o meu discurso, se eu não cumpro os meus compromissos de campanha. Pelo contrário, eu cumpro 100%, vejam, políticos aí, eu cumpro 100% dos meus compromissos de campanha. Então, as bandeiras que eu defendo, e em menos de 2 anos como deputado, deixei marca já no meu estado. O maior investimento da segurança pública da história. Eu sou a pessoa que eu combati essa questão de pedofilia por rede social, mas após eleito, colhi as assinaturas. Depois até eu vou falar sobre isso quando você achar que deva perguntar. Mas enfim, o presidente, ele precisa, uma vez eu disse isso no plenário da casa, ele precisa voltar ao primeiro amor dele, que era aquelas palavras que ele dizia, aquelas promessas. E o meu ressalvo é que eu fico triste, porque de certo modo eu fico frustrado, porque muita coisa do que eu esperava não aconteceu. Mas ele está lá e eu vou ajudá-lo a governar, que também isso era um compromisso de campanha, ajudá-lo a governar. O senhor acha que o maior problema do presidente seriam os filhos dele? O presidente hoje ele é pessimamente assessorado, muito mal assessorado. Eu digo isso se ele estivesse aqui, e diria onde é. Estive com ele algumas vezes. O presidente ele escuta muita bobagem constantemente, tá? Por incrível que pareça, o presidente talvez tenha mais governabilidade agora, depois que o Centrão, que ele tanto atacou, chegou perto dele agora e fez um governo de consórcio. É um consórcio, um governo de consórcio isso, né? Ele não governa mais só. E isso deu estabilidade ao governo dele. O presidente hoje, sou governista, eu sou governista. Não há deputado na Paraíba que vote mais com o governo federal do que eu. Eu voto 98,8%. Não existe. Então eu sou o maior aliado dele. Agora eu sou crítico do meu pai, se for preciso, da minha mãe. Você, como jornalista, pode me criticar. Minha esposa pode me criticar. Só que Deus é criticado no Brasil. Mas ninguém pode fazer uma crítica ao presidente. Isso é uma coisa muito estranha, que a gente não pode ser feito, não pode criar esse hábito, né, de não ver os erros e não fazer autocrítica. Eu acho que você que votou no presidente é a pessoa que tem mais moral de fazer uma crítica a ele. Se você não votou, você não pode nem criticar. Mas essa é a visão que eu tenho. Um assunto do momento é o auxílio emergencial, que já foi sinalizado pelos presidentes da casa. O governo federal também já sinalizou que vai haver o auxílio emergencial de volta esse ano, mas a gente ainda não tem o valor e o número de pessoas que serão beneficiadas. O senhor vai contar com esse apoio, vai apoiar a retomada do auxílio emergencial? Qual o seu posicionamento? Sim, já tem informações, inclusive, sobre isso? Está sendo formatado um modelo, né, de onde se tira o dinheiro, mas isso é um problema do ministro da Economia. Nós, como legisladores, a gente tem que votar e dizer o valor, né? A gente é quem regulamenta, inclusive, esse valor. No início, o presidente da República enviou ao Congresso uma proposta de R$200 e nós fizemos as nossas contas. Embora a gente não tenha autoridade de demandar despesa para o Executivo, nós sugerimos R$500. Então, o presidente, para não ficar por baixo, botou 500. Colocou R$500 e foi R$600, e que foi bom para o povo. Agora, eu sou a favor da continuidade, porque a gente está falando de alimentos, tá? Existem pessoas abaixo da linha da pobreza no país ainda, que o governo do PT disse que tinha acabado com a pobreza, mas nunca acabou, o resultado está aí.
Tá? Eu não passo pano para ninguém, amigo. Eu realmente sou um cara... antes de ser deputado, eu sou cidadão e pago contas, eu tenho família. Eu sou muito racional. Mas assim, existem pessoas realmente assim numa situação, numa vulnerabilidade econômica muito grande. E principalmente no nosso Nordeste, tá? Existe 2 Nordestes, para começar a história. Existe o Nordeste que a gente vive aqui, que é João Pessoa, até Campina Grande. De Campina Grande para lá é outro Nordeste. Então, o auxílio emergencial, auxílio para alimentos, eu vou fazer tudo, só não sei o valor. Que acredito que deve ficar em torno de 200 a 300 reais por mais um período de tempo. Mas também não vou ser leviano e dizer a você que tem como segurar isso para toda a vida, porque não tem. Pra você ter ideia, toda aquela economia que foi feita na questão da Previdência foi embora 2 Previdências daquelas só com auxílio emergencial. Realmente é muito, muito alto o valor. Com relação ao combate à pedofilia, que é uma das suas bandeiras como parlamentar, o que de fato o senhor já conseguiu construir no seu mandato nesse combate à pedofilia? Olha só, preste atenção que eu vou lhe dizer, é muito sério. Parece que o Brasil ele tem a cultura da omissão. O Brasil ele é o país que não tem nenhum mecanismo para frear esse crime, que eu acho que é um crime monstruoso, e comparo isso a crime de guerra, tá? Porque deixa marcas para toda a vida. Não há idade para criança para ser abusada. Eu tenho relatos e imagens aqui de crianças que foram estupradas com 7 meses de idade e morreram devido aos ferimentos, tá? Existe um mercado hoje na Deep Web, na Dark Web, por tudo que é lugar, de comercialização de vídeos pornográficos, que o termo não é vídeo pornográfico porque é com criança, mas é vídeo de sexo com criança, tá? Eu após ser eleito deputado federal, eu fiquei estarrecido porque eu fiz uma audiência pública em Brasília, chamando as maiores autoridades sobre o tema, e ninguém sabia dizer nada. E o que é que está sendo feito? É muito pouco. O Disque 100, só para você ter ideia, recebe denúncias por semana de 4 ou 5 líderes religiosos que abusam de crianças. Só para você ter ideia, tá? Não dá vencimento. O estado da Paraíba, eu estive com o governador João Azevedo, tenho que fazer esse registro aqui, tá? Estive com ele, levei esse tema para ele. Cheguei lá e disse: governador, o senhor tem filho, neto? Tenho. Deixa eu conversar aqui um assunto sobre pedofilia com o senhor. O senhor sabia disso aqui? A delegacia de João Pessoa, eu vou lhe dizer, se eu tivesse um problema com o meu cachorrinho, eu não levava para lá. É insalubre. Não tem. Imagine só, imagine você que é mulher. Se você não quisesse fazer sexo, por exemplo, seria brutal com você. Imagine criança que sequer sabe por que você está chegando para fazer o mal a ela. Só que aquilo se repete todos os dias, todas as horas, né? Acabei de postar na minha rede social agora aqui uma questão de um abuso em outro país, mas que acontece no Brasil. Crianças autistas sendo estupradas. Até quem está com Covid no hospital é estuprado também no Brasil. Então existe uma cultura de omissão no país. Eu além de compreender a leitura dessa bandeira, que foi antes de ser eleito, eu tomei aquilo para mim de forma muito inspiradora. Eu tomei as dores das crianças para mim. Olha que eu nunca sofri um abuso, tá? Nunca sofri um abuso sexual. Mas conheci. Eu vou dizer aqui a você, das minhas amigas que conheci na vida, a cada 3, realmente o dado é esse. Um era abusado de alguma forma. Sempre fui. Até os dados oficiais é que a cada 3 crianças, uma será abusada até 18 anos de idade. E muitas vezes é uma violência que acontece dentro de casa. Na realidade é o seguinte: entre 80% e 90% dos casos acontecem dentro de casa com alguém muito próximo da família, tá? Na pandemia isso triplicou. Houve uma operação agora na cidade de Areia, onde prenderam 7, era para prender 9, dos quais praticamente 100% eram padrastos, eram pai, era tio, né? Há casos do avô, do pai e do tio abusado de uma criança. Então é algo assim monstruoso. E não é o que fazer. Então foi o que eu fiz. Eu digo, vou pedir, vou formar uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma CPI. Colhi assinaturas, no lugar de eu colher, eu precisaria ter 180, colhi 240 assinaturas. E a CPI ela tem um poder muito forte, porque, deixa eu te falar, quando a gente vai mexer nesse vespeiro, vai pegar pedófilo rico e pedófilo pobre, e pedófilo poderoso. E só existe uma máquina capaz de, uma arma capaz de enfrentar isso para investigar, é o poder político mesmo. Então, quando se forma ali um batalhão ali de 30 deputados, aí não tem jeito, a gente vai investigar, a gente vai convocar e vai mandar prender. Então, a minha intenção é criar um hábito, já assim como existe a cultura da omissão, ter a cultura do medo, porque o pedófilo, primeiro, é um dos crimes mais difíceis de você pegar, porque ele não tem face.
Eu, particularmente, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas deixa eu te falar, eu acredito que alguém que matou deixa de matar, eu acredito que alguém que bebeu deixa de beber, alguém que era gay deixou de ser gay, eu acredito tudo. Eu só não acredito num cara que abusou de criança se ele tem recuperação. Aí você diz, não, mas ele tem. Eu não tenho paciência para isso, eu não tenho como esperar isso, porque o camarada tá solto na rua e ele pode violentar de novo. Só que o dano gerado numa criança, ele vai levar para a vida toda e você muitas vezes não sabe os reflexos disso, que é depressão, suicídio, a pessoa não se relaciona direito. É um vírus realmente devastador de destruição, inclusive da própria família da criança. Você mata a criança, deixa ela viva no próprio corpo e é um dano irreparável. Só que isso, veja bem, não existe sequer um núcleo especial aqui na Paraíba ou no Brasil de investigar isso aí. Então eu propus isso ao governador João Azevedo. O governador João Azevedo foi muito sensível, tá? E autorizou a criação desse núcleo, que eu acredito que vai ser o primeiro do Brasil aqui na Paraíba. Então é uma coisa assim que me inspira e eu digo a vocês, denunciem. Porque o abusador, o estuprador de criança, ele conta com medo da criança. E veja bem, é uma psicopatia tão absurda que você vê a criança, eu sou pai de 4 meninas, né, e de 2 garotos, mas a criança, no olhar da criança, você vê que ela não tem nada, ela não tem noção do que está acontecendo. Já o malicioso está lá, já sabe, na intenção de destruir a vida daquela criança. Isso precisa ser repelido por homens de coragem. Não basta ser só homem, só que eu vou levar a bandeira da pedofilia, não. Nós temos que criar um terror em quem abusa de criança. A prioridade é a vítima. E aqueles que abusam de criança devem ser aterrorizados pelo medo do vexame, da vergonha e até ser preso também. O senhor citou aí a relação com o João Azevedo em relação a algumas pautas. Como é que está hoje o cenário em relação a ser situação ou oposição aqui no estado da Paraíba? O senhor se enquadra como hoje? Eu não me enquadro em nem oposição nem situação, eu me enquadro na razão política. Eu não tenho nada no governo federal, eu não tenho uma indicação federal, não tenho. Todos os que lutaram contra o presidente têm. Estou só dando um exemplo, também não faço questão não. Eu não tenho uma indicação no governo estadual, isso me dá uma independência, você não tem noção como é bom ser independente na política. Porque eu sento com quem eu quero, converso com quem eu quero, digo o que é, também se não quiser eu me levanto e vou embora. Porque você tem independência, é livre para tomar opinião. Então, quando eu vejo os acertos do governo, eu para poder fazer um gesto ao governo do estado, eu tive acesso a números que o governador mostrou. Eu fui atrás de resolver questões de segurança pública, que é uma necessidade de ver os direitos dos policiais. Os policiais sofrem há mais de décadas aqui com algumas garantias que deveriam ter sido já efetivadas, principalmente no seu salário. E eu fui lá e a gente mostrou, e eu vi um homem de boa intenção. Não sei se ele consegue, mas bem intencionado ele está. Então isso me fez colocar de lado qualquer tipo de... Porque a oposição é uma coisa muito, às vezes, para você ter vantagem. A oposição, na realidade, no Brasil, ela praticamente nem existe. Existe quando é muito ideológica, aquela coisa toda. Mas muitas vezes a oposição por si só, ela não resolve. Ela irracional. Ela é irracional. Por exemplo, existem pessoas que fazem sindicalismo político. Eu não faço isso. Enquanto um vai no hospital olhar o buraco do ar-condicionado para dizer que o governo nada faz, eu vou no mesmo hospital e levo 4 milhões de recursos. É diferente. Eu chego lá e tá vendo, tava precisando tá aí. Isso constrange o outro dizer, rapaz, o cara nem é base minha, tá mandando recursos para fazer, e você começa a agir politicamente. É assim que funciona. Eu aprendi muito rápido que quanto mais pontes eu crio, eu sento, não tenho problema nenhum em sentar com quem pensa diferente comigo. Pelo contrário, eu gosto de sentar com quem pensa diferente. Se eu sento numa mesa onde o povo sabe menos do que eu, ou pensa igual a mim, eu não estou aprendendo nada. Então eu vou pro debate, aquela coisa toda, e mesmo adversários podem se respeitar. E o governador João Azevedo, ele ganhou um crédito muito grande comigo quando ele me visitou pela primeira vez. Foi um gesto do governador ir no meu gabinete, tá? E lá ele mostrou os pleitos que tinha no estado, extremamente educado com sua equipe. E dessa conversa, simplesmente surgiu o maior investimento da história da segurança pública, não é nem da Paraíba, é do Brasil, porque proporcionalmente nenhum deputado fez isso no Brasil. Pegar 100% das suas emendas de bancada e dar para a segurança pública. Então, assim, é uma marca que eu acho muito difícil ter quem faça isso daqui para frente. E eu fiz com o maior prazer. Os policiais da Paraíba, pelo menos assim, antes de eu terminar meu mandato, eu não tenho dúvida que será, pelo menos, não sei se é a melhor, a bem mais paga, a mais bem remunerada, mas será a mais bem equipada do Nordeste. Isso eu não tenho dúvida. Deputado, eu quero agradecer sua participação aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan João Pessoa.
Foi muito construtiva essa conversa e parabenizar por, em plena segunda-feira de carnaval, estar aqui conosco. Olha, existe duas vidas. Existe a pública e a privada. A pública, ela não tem domingo, sábado, feriado, tem nada. Se a gente é convocado, nós temos que vir. Eu que agradeço a oportunidade, a entrevista de altíssimo nível. E só finalizar aqui dizendo o seguinte, que além da questão da CPI, você me perguntou o que eu estava fazendo, eu sou relator de uma lei, tá? De uma lei que irá aumentar a pena para abusadores de criança, que geralmente até 70 anos a pessoa não pode ser mais, prescreve os crimes, para pedofilia não. Então, até porque eu falei até aqui em off para você, né? Os canalhas envelhecem. Então, quando o canalha tiver com 80 anos, ele vai para a cadeia também do mesmo jeito, ou de alguma forma será importunado pela justiça para pagar os crimes de abusar criança. Eu agradeço a oportunidade de ter falado com vocês e peço à sociedade paraibana, você que está me ouvindo aí, você que tem rede social, eu peço a você, por favor, acompanhe o meu trabalho, fiscalize. As pessoas às vezes votam e não sabem nem porque vota. Mas fiscalize, sugira e também dê umas pancadinhas se eu fizer por onde. Mas não seja omisso, porque a política é onde passa tudo na vida do cidadão. E a única maneira de fazer mudanças profundas é com política. Quando tem homens sérios, aí isso tem que ser valorizado. E eu sou um homem sério. Só registrando aqui, pastor Jefferson e também o Wilton Alves, parabenizando por algumas colocações suas aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado.